E aí, caboclo? Pega teu chapéu e senta aqui no toco, que hoje a poeira que a gente levanta é de traição e justiça. No Velho Oeste, o perigo quase sempre vinha de fora. Bandido, índio arretado, um xerife corrupto. Mas, acredite em mim, não existe veneno mais amargo do que a traição que brota dentro de casa, vinda do próprio sangue. Essa é a bronca da família Weiss. Uma saga que mostra que, às vezes, o maior duelo não se resolve com um revólver calibre 44, mas com uma caneta e um livro-caixa. O velho Elias Weiss era dono de uma das terras mais produtivas lá no Planalto do Sol. Não era milionário, mas tinha honra e uma fazenda que dava sustento para todos. O sonho dele, o maior de todos, não era expandir o gado, não. Era ver a filha, Ingrid, estudada. Ele dizia: Ingrid, a arma é para briga, mas a cabeça é para a vida. O que eu não tive, você vai ter. Elias vendeu quase um terço do rebanho. Apertou o cinto até doer. Mas mandou a menina para a capital, para aprender os números, a lei e, veja só, a contabilidade. Uma jovem no meio do mato, aprendendo a decifrar a alma das transações financeiras. O problema, meu amigo, é que para essa empreitada, Elias precisava de um administrador de confiança para tocar o rancho na sua ausência. E quem ele escolheu? Damião Weiss, seu primo de segundo grau. Um homem que, por fora, era sorrisos e trabalho duro, mas por dentro, era pura inveja e ambição. Damião nunca engoliu o fato de Elias ter prosperidade enquanto ele vivia na sombra. Ele via a fazenda, a terra fértil, o gado bem marcado, e só enxergava o preço que aquilo valeria nas mãos certas, ou melhor, nas mãos erradas. 4 longos anos se passaram. Elias, já cansado e com a saúde definhando, esperava a carta de retorno de Ingrid. Ele dizia que ela voltaria, não só com um diploma, mas com a capacidade de proteger o clã de qualquer abutre que tentasse roer os ossos da família. O que Elias não sabia é que Damião, aproveitando a confiança cega e a distância, vinha cozinhando o galo devagar. Venda de gado abaixo do preço, hipotecas secretas, dívidas fabricadas, um desmantelo completo nos livros da fazenda. Ele planejava vender tudo, embolsar a grana e sumir no horizonte antes que Elias pudesse piscar. Mas o destino é um cavalo arisco, e ele tinha outros planos. No final de uma tarde escaldante, com a poeira vermelha do Planalto cobrindo a estrada, Ingrid desceu da diligência. Ela não estava mais com as roupas surradas da fronteira. Usava um vestido simples, mas elegante, e trazia na bagagem não só o diploma, mas uma mente afiada como navalha. A fazenda estava estranhamente silenciosa. O cheiro de casa não era o mesmo. Quando Damião a recebeu, o sorriso dele era grande demais, falso demais, como o couro de uma cobra. Ingrid viu de imediato a diferença. Os peões andavam cabisbaixos. O gado parecia menos nutrido. E o pior, o olhar de Damião fugia do dela, como um criminoso que sabe que o xerife está na cola. Naquela noite, ela se sentou com o pai, que já estava de cama, fraco. Elias, tossindo, disse a ela: Ingrid, o rancho é seu. Eu fiz minha parte. Agora use a cabeça que eu te dei. Ela assentiu, mas não disse nada sobre o que sentia. No dia seguinte, a primeira coisa que Ingrid fez foi pedir a Damião os livros de contabilidade da fazenda. E quando ela abriu o primeiro livro, a poeira do Velho Oeste se acalmou, dando lugar ao silêncio gélido de uma traição matemática. Ela sabia, naquele instante, que a vingança não seria com pólvora. Seria com números. O primo traidor tinha assinado a própria sentença, e ela, a contadora do Oeste, estava pronta para a execução. O Velho Oeste sempre teve seus códigos. Geralmente, a justiça era rápida e sangrenta, mas para Ingrid, que aprendeu a ler nas entrelinhas dos balanços e das leis federais, a vingança não precisava de balas. Ela precisava de caneta e tinta. Passou-se uma semana. Ingrid não saiu do escritório.
O pai, Elias, tossia mais forte, mas seus olhos brilhavam com uma fé teimosa na filha. Damião, por sua vez, estava confiante. Ele achava que a menina da cidade não passaria de um incômodo temporário. Até que Ingrid marcou a reunião final. Sentados na sala principal, Elias na cabeceira, Ingrid à direita e Damião, tenso, à esquerda. Ingrid respirou fundo e começou, a voz firme como aço polido. Primo Damião, o papai fez um sacrifício enorme para me mandar estudar. Ele confiou no laço de sangue e deixou o rancho, o suor de uma vida, nas suas mãos. Mas parece que a ambição é mais forte que a honra, não é? Damião tentou o blefe. Que conversa é essa, Ingrid? Eu trabalhei dia e noite. Se o rancho está mal, é culpa da seca, da crise. Ingrid sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Era o sorriso de uma predadora antes do bote. Seca? Crise? Não nos meus livros, primo. Aqui, Damião, na página 47, você desviou 10 cabeças de gado para o comprador de Matão. Não para o rancho, mas para a sua conta pessoal. Está assinado aqui. E no anexo B, temos a prova do superfaturamento dos fardos de feno. $3.000 a mais por mês, por 3 anos. Ela deslizou uma pilha de documentos perfeitamente organizada sobre a mesa de carvalho. Elias, fraco, apenas observava. Damião, no entanto, ficou pálido. O suor escorria da testa dele, mas não era o suor do trabalho honesto. Era o suor do medo. Eu não assinei isso. Isso é armação de cidade, papelada inútil. Damião vociferou, se levantando e batendo na mesa. Ingrid manteve a calma. Não é armação, primo, são fatos. A assinatura é sua. E sabe o que mais? Aquele terreno que você tentou vender para o Coronel Jefferson? O dinheiro da entrada sumiu. Segundo a lei, isso é apropriação indébita. Isso aqui, meu chapa, não é Velho Oeste que se resolve na ponta do revólver. É fraude. E a fraude te leva para a cadeia. A verdade pesou no ar, mais pesada que um rifle Winchester. Damião olhou para Elias, procurando clemência, mas o velho apenas balançou a cabeça, desapontado. A confiança havia se quebrado de forma irreparável. Você tem 2 escolhas, primo. Ingrid continuou, fechando o livro-caixa com um baque seco. Ou você devolve cada centavo roubado, assina a transferência total das suas posses para o rancho, como ressarcimento, e some daqui antes do amanhecer, ou eu entrego esses documentos para o xerife de Santana, e te vejo apodrecer na prisão, sabendo que você traiu a memória do meu pai. Damião, sem saída, viu sua ambição desmoronar diante de uma mulher que usava o cérebro, não a força. A modernidade havia chegado ao rancho Weiss, e a bala mais letal era uma simples nota fiscal. Ele não disse uma palavra, apenas pegou seu chapéu e saiu marchando pela porta, engolindo o orgulho e a derrota. Ele se tornou uma lenda triste. O primo que perdeu tudo para os números. Elias Weiss morreu 1 mês depois, mas em paz. Ingrid, a contadora justiceira, herdou o rancho e o legado. Ela provou que, na fronteira, o conhecimento pode ser a maior arma de todas, e que a verdadeira honra se mede na transparência, não no cano de uma arma. A herança de sangue foi salva, não pela força bruta, mas pela força da educação. E no faroeste, isso era uma lenda que valia a pena ser contada.